Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre finalização. Antes de começar a falar sobre a finalização, eu gostaria de falar um pouquinho sobre coisas que eu esqueci de falar no vídeo passado. A respeito do condicionador, você pode utilizar ele antes ou depois do tratamento. A diferença é que o condicionador sendo usado antes potencializa o efeito do tratamento e sendo usado depois, o tratamento fica um pouco mais suave, mas ainda assim fica mais potente do que se você estivesse usando só o tratamento. O uso do condicionador também é recomendado para ser utilizado depois do tratamento, caso o tratamento que você esteja fazendo seja uma reconstrução, porque o condicionador vai vir trazendo emoliência. Mas é claro, depende da máscara de reconstrução que você estiver utilizando. Normalmente, esse tipo de tratamento é feito em salões e não em casa. Para desembaraçar o cabelo, você também pode utilizar os dedos. Principalmente se o seu cabelo estiver molhado, os dedos vão ajudar o seu cabelo a ter um desembaraço muito melhor e com menos dano. Aquela técnica de enrolar o cabelo quando você estiver tratando ele, também pode ser feita quando você estiver condicionando ele. Isso vai ajudar o seu cabelo a ativar melhor os cachos. Agora vamos para o tema principal de hoje, que é a finalização. Primeira coisa, antes de você começar a aplicar alguma coisa para finalizar o seu cabelo, caso você faça o uso de tônicos, é importante que você aplique antes de começar a aplicar qualquer tipo de leave-in no seu fio. É claro, caso o seu tônico seja sem enxágue. Caso o seu tônico não seja sem enxágue, então é importante que você aplique um tônico antes mesmo de lavar o seu cabelo. Mas é claro que seguir as recomendações de uso feitas pelo fabricante é o mais importante de tudo quando se trata de tônicos. Após a aplicação do tônico ou não, você pode optar por aplicar um óleo finalizador, aqueles óleos separadores de ponta, que normalmente vêm com silicones. Também podem ser óleos vegetais, mas em pouca quantidade. Na verdade, tanto o óleo finalizador como o óleo vegetal precisam ser em pouca quantidade, dependendo do tamanho do seu cabelo, do estado do seu cabelo. Isso vai determinar se você vai aplicar mais ou menos óleo. Mas normalmente é mais recomendado aplicar algum óleo finalizador antes de um creme de pentear, de algum leave-in, se o seu cabelo for muito danificado ou se ele for muito poroso, tiver muito frizz, muito ressecado. Caso ele não tenha nada disso, então vai direto para o leave-in. Se você for usar fonte de calor e o seu creme de pentear não tiver um protetor térmico, então aplique um protetor térmico antes de aplicar o creme de pentear. Os próprios óleos siliconados normalmente já contêm proteção térmica justamente por causa dos silicones. Mas se caso o óleo que você tem não tenha nada na embalagem falando sobre proteção térmica, então evite utilizar ele como um protetor térmico. Aplique algum produto, algum leave-in que realmente esteja dizendo na embalagem que contém proteção térmica. Mas se você não vai usar nenhuma fonte de calor, então não precisa aplicar nenhum protetor térmico. Vai direto no creme de pentear. Essa finalização com o uso do creme de pentear, que é um leave-in, assim como o protetor térmico e o óleo finalizador, ela é indicada para cabelos cacheados, até porque a gente vai finalizar aqui com fitagem. Para você aplicar um leave-in no seu cabelo, creme de pentear, é importante que o seu cabelo esteja bem molhado. Não necessariamente pingando, a não ser que você seja crespa, ou tenha um cabelo muito cacheado, quase indo para o crespo, e ainda danificado. Mas se você tem um cabelo ondulado, cacheado, ele não precisa necessariamente estar pingando água. Ele precisa estar bem molhado, fazendo aquele barulhinho quando você aperta. Molhado mais para úmido. E quando for crespo, crespo muito danificado, é importante que seja bem molhado mesmo. E recomendo vocês aplicarem água no cabelo com aqueles borrifadores ou ter algum potinho de água do seu lado para estar umedecendo o seu fio, principalmente se você for crespa e tem um cabelo muito danificado, durante a finalização. Porque nesses cabelos especificamente, enquanto a gente faz a finalização em alguma parte, a outra parte que está esperando receber a finalização, ela já vai secando. Então por isso que é importante você ir umedecendo o seu cabelo enquanto você finaliza ele.
O cabelo bem molhado vai ajudar você tanto a poupar produto, como evitar o acúmulo de produto. Então, quando você for finalizar o seu cabelo, use bastante água e use pouco produto. Você pode identificar a quantidade certa de produto aplicando pequenas doses de pouco em pouco. Primeiramente, você aplica uma pequena dose na mão, espalha por toda a mão e aí você pega e espalha por todo o seu cabelo de uma vez. Espalhou por todo o seu cabelo de uma vez, você vai dar uma enluvada no seu cabelo para se certificar de que aquele produto está em todo o seu cabelo mesmo. E aí, se certificando de que tem produto em todo o seu cabelo, caso necessário você aplica mais água, caso necessário você aplica um pouco mais de produto, então você pode começar a finalizar. E lembrando que durante a finalização e a fitagem, você também pode dosar a quantidade de água e de produto, porque tem algumas áreas do nosso cabelo que às vezes são mais danificadas e outras que são menos. Algumas precisam de mais produto e mais água e outras não. Mas pelo menos você já vai ter aplicado geral no seu cabelo, e aí é realmente uma aplicação mais local que você vai fazer se caso for necessário. Para reconhecer se você aplicou a quantidade certa de produto, quando você puxa o seu cabelo, ele precisa estar saindo um pouco de água, e é como se fosse uma água meio turva. Ela não chega a estar branca de creme, o seu cabelo não fica branco de creme, mas ele fica encharcadinho de água e a água é turva porque tem produto ali. Agora, se o seu cabelo for muito poroso, você sente que aquela quantidade de creme realmente não deu certo, mesmo o seu cabelo estando com muita água, então você pode pegar mais um pouquinho de produto, aplicar no seu cabelo e ver quanto que o seu cabelo vai precisar. Mas se lembre de nunca encharcar o seu cabelo de produto, não deixe o seu cabelo branco de produto. É importante que ele não fique branco, que você não veja que tem produto ali. É importante que ele esteja mais molhado e com pouco produto. Isso faz toda a diferença na hora da fitagem, na hora de você separar as mechas. E relembrando que para ter uma boa finalização, você precisa tratar o seu cabelo. Porque se você não cuida do seu cabelo antes da finalização, ele não vai ter uma boa finalização. Ele não vai definir bem, não importa a quantidade de produto que você aplique, não importa a quantidade de água que você aplique, não importa o que você coloque no seu cabelo, vai ter muita dificuldade de definir, a não ser que o seu cabelo não seja super danificado. Mas, por exemplo, se você tem um cabelo muito danificado e não tratou, ele não vai ter uma boa finalização. Aí, normalmente, é nesses casos que as meninas pegam e aplicam muito produto no cabelo, porque falam que só assim o cabelo delas fica definido, fica bacana do jeito que elas gostam. Mas quando você pega no cabelo da pessoa, você vê que tem aquele acúmulo de produto, chega até sair produto na mão quando você pega. Pode causar um acúmulo de produto aí, não fica legal, porque aquele cabelo não foi tratado, ele tá muito maquiado. Tudo bem que o tratamento ele também é uma maquiagem, mas ele é uma maquiagem que penetra no fio, sela a cutícula, então não é somente uma maquiagem, ele reestrutura o fio e faz com que tudo aquilo que você depositou fique lá dentro. Já o leave-in finalizador, dependendo do que você vai usar, tem alguns que têm tratamento, mas não é suficiente para preencher o cabelo daquela forma necessária que um tratamento realmente preencheria. Então, por mais que o seu leave-in tenha tratamento, não é ele que vai fazer um milagre no seu cabelo, que vai pegar e vai tratar o seu cabelo, que vai definir o seu cabelo da forma correta que ele deveria ser definido, né? Não vai estilizar o seu cabelo corretamente. Pelo contrário, o seu cabelo vai sofrer uma agressão. Então, tratem muito bem o cabelo de vocês antes de finalizar o cabelo. Se você quer uma finalização bonita, uma finalização correta, trate o seu fio antes. Você pode finalizar o seu cabelo fazendo uma fitagem, caso o seu cabelo seja mais ondulado, caso o seu cabelo seja cacheado. Na técnica da fitagem, a gente separa o cabelo em algumas partes e vamos separando mechas em mechas e a gente vai separando as fitas. Com uma escova, você pode separar com os dedos, com um pente, depende do que o seu cabelo pedir aquela hora, isso varia muito de cabelo para cabelo.
Caso o seu cabelo seja muito cacheado, já indo para crespo e crespo, você também pode fazer uma fitagem, mas em alguns cabelos mais danificados, cacheados, crespos, é interessante fazer um dedoliz ou alguma outra técnica, pode ser com bigodinho, tem gente que inventa várias técnicas aí, vários tipos de bigodinho, tem gente que põe lápis, põe papel alumínio, põe várias coisas, mas eu recomendo um bigodinho para você que gosta de fazer a técnica de enrolar o seu cabelo em alguma coisa para poder cachear ele. Então você pode fazer fitagem associada a dedoliz ou bigodinho, para deixar ele mais definido, caso o seu cabelo tenha um pouco mais de dificuldade de definição. Porque tem aqueles cabelos que são muito danificados e que realmente só depois de alguns tratamentos ele vai começando a reagir e ganhar mais força, mais definição. Então, logo no começo, ele não define de cara. E para a gente definir, a gente pode usar algumas técnicas desse tipo. Também você pode deixar o seu cabelo no estilo black, caso ele não defina tanto. Também é uma técnica bem legal que traz muito estilo e é bem mais prático também. Caso você queira fazer uma fitagem com mais volume, você pode pegar e quando for realizar a fitagem, você elevar aquela raiz para cima e não para baixo, como normalmente a gente faz. A gente pega e penteia para baixo e esse cabelo ele fica com as fitas separadas, mas ele não tem aquela raiz elevada que vai trazer volume. Então, caso o seu intuito seja trazer mais volume para o seu cabelo, principalmente moças onduladas que querem normalmente ter mais volumes, as cacheadas, elas querem ter mais volume no cabelo, então vocês podem pegar e elevar um pouco essa raiz na hora da fitagem para o seu cabelo ter um pouco mais de volume, dar a impressão de que você tem mais cabelo. Isso é bem legal, pessoas que estão com queda também de cabelo, estão passando aí por esse processo de queda capilar. É muito bacana para dar a impressão de que você tem mais cabelo na sua cabeça. Caso você queira menos volume, você pode fazer a fitagem para baixo mesmo, toda para baixo, e lembrando que é interessante também que você faça a finalização do topo da cabeça toda para trás. Você separa aqui essa parte e faz a finalização para trás. Caso você queira mais volume, você puxa para cima e você deixa cair para trás. Caso não, você simplesmente já vai jogando tudo para trás, faz ela elevada aqui a 90 graus, puxando para trás, e já era. Porque dessa forma você vai ter mais versatilidade para usar. Você pode jogar tanto para um lado como para o outro, que o seu cabelo não vai ficar caindo na sua cara caso você queira jogar para o outro lado. Mas também nada te impede de ir lá e finalizar no meio, da forma que você quiser. O cabelo é seu, afinal de contas. Relembrando também que quanto mais volume, um pouco menos definição e mais frizz a gente vai conseguir, mas isso se dá também por causa da ação mecânica que a gente vai fazer, tanto com o difusor como com a nossa mão na hora de finalizar. E na hora de finalizar com as mãos, você vai passar um pouco de olhinho nas mãos e vai também apertar o seu cabelo assim, de baixo para cima, dessa forma. Lembrando que na hora da fitagem, principalmente se o seu cabelo for ondulado, cacheado, é importante também você fazer esse movimento para estimular o cacho. Caso você seja crespa, não é tão necessário, a não ser que você queira um pouco mais de volume. Mas realmente não é necessário, porque as moças crespas, elas já têm o volume natural do cabelo delas. E na hora que a gente seca e faz essa finalização, estimulando os cachos, com as mãos com óleo, isso já vai trazer um volume para o cabelo da moça que é crespa. Agora, as onduladas já têm um pouco mais de dificuldade de conseguir esse volume. Então, por isso que na hora da gente fazer a fitagem, é interessante que a gente faça esse movimento também para estimular. E nada muito assim, desesperada, apertando demais. A gente tem que fazer esse movimento com calma e paciência, assim. Aperta e segura. Aí faz em outra mecha. Aperta e segura. E aí vai fazendo em todo o cabelo. Não mecha, desculpa, mas na hora que você tiver feito toda a fitagem, aí você faz esses movimentos para o seu cabelo conseguir
ter mais estímulo dos cachos. E você também pode usar uma gelatina, uma mousse, um gel para fazer esses movimentos para estimular também os seus cachos, para sua definição durar muito mais. Você também pode conciliar o gel, ou gelatina ou a mousse com o seu creme de pentear. Você pode também misturar, passar, mas o melhor efeito, que menos vai ressecar o seu fio, realmente que vai dar um efeito bem bacana, vai ter uma ótima fixação, é esse de você primeiro aplicar o creme de pentear e depois, para estimular, você aplica o gel, a gelatina, a mousse, seja o que for, para fazer esse movimento e estimular o cacho. Caso você não queira volume na sua finalização com difusor, você pode secar o seu cabelo com um difusor a 90 graus, simples assim, sem colocar ele de baixo para cima. Você tá com o cabelo normal e seca, coloca o secador com o difusor aqui e seca. E faz o 90 graus tanto das laterais como da parte de trás. Aqui em cima você vira o secador com um jato de ar para baixo, para o seu cabelo secar para baixo, para ele ter menos volume. Aqui também você pode pegar até deixar mais cacheadinho, eu deixo, normalmente eu faço assim e viro a 90 graus, ou você pode simplesmente segurar aqui e secar aqui com o secador a 90 graus, que vai dar tudo certo, seu cabelo ele vai realmente ficar mais baixinho, ele não vai ter aquele estímulo maior dos cachos que o difusor dá, quando ele é feito daquela forma que eu havia falado. Aí quando você terminar de secar o seu cabelo, ou quando ele já secou natural, após a sua fitagem, você também pode deixar o seu cabelo secando natural, ou você pode secar ele com um difusor dessas formas que eu falei para vocês. Ele normalmente vai estar com efeito durinho, caso não esteja, tudo bem. É interessante mesmo assim que você faça isso, você pode aplicar um pouco de olhinho finalizador na sua mão, aí já não é mais óleo vegetal, aí eu digo óleo finalizador. Aplique um pouquinho de óleo finalizador daqueles siliconados na sua mão, esfrega bem e vai aplicando no cabelo. Caso você não queira volume, você pode aplicar assim para quebrar o durinho, ou simplesmente para ter óleo finalizador no seu cabelo, você pode passar assim também se você quiser. Caso você queira ele mais baixinho, caso você não queira ele baixinho, você pode pegar e aplicar assim o óleo finalizador e quebrando o durinho, devolvendo o volume para o seu cabelo, ativando esses cachos. Ele vai quebrar aquele durinho, vai trazer moliência, maciez para o seu cabelo e vai trazer volume, você vai estar ativando mais o volume dos seus cachos. Lembrando que quanto mais volume, menos definição e mais frizz. Quanto menos volume, mais definição e menos frizz. Isso dizendo principalmente caso você seja uma pessoa ondulada, cacheada. Caso você seja crespa, como as crespas já têm o volume natural do cabelo delas, não necessariamente vai ter tanto frizz como teria uma cacheada ou uma ondulada, que tem que estimular um pouco mais esses cachos e muitas vezes aplicar gel, gelatina, que são produtos que realmente acabam gerando um pouco de frizz no cabelo. Agora vamos partir para a finalização lisa, gente. Na finalização lisa, você pode ou não aplicar um óleo finalizador após o seu tônico, caso você utilize um tônico, assim como nas cacheadas. Mas normalmente as meninas que gostam de finalizar o cabelo liso não curtem aplicar algum óleo finalizador com o cabelo molhado, porque normalmente tende a pesar o fio. E isso é realmente se o seu cabelo for muito danificado, for um cabelo muito grosso, muito seco. Então você pode aplicar se você quiser, não tem problema nenhum. E só para constar, é importante que não seja um óleo vegetal, porque aqui a gente vai usar fontes de calor muito mais do que com a finalização do cabelo cacheado. Então, realmente, ele precisa necessariamente ser um óleo siliconado. Um óleo pode ser um óleo com proteção térmica. Completamente recomendado que seja com proteção térmica, caso você queira utilizar antes de começar a finalizar o seu cabelo com o cabelo molhado, tá bom? Em seguida, você aplica um leave-in, caso você queira ir do tônico. Se você utilizar um tônico direto para o leave-in, você também pode. E esse leave-in precisa necessariamente ter proteção térmica. Caso ele não tenha, você aplique um protetor térmico, aplique um leave-in protetor térmico antes de aplicar
algum segundo leave-in se você quiser, o que eu acho completamente desnecessário. Mas, caso você pretenda aplicar, gosta muito de aplicar um leave-in finalizador que não tem proteção térmica, porque ele dá um efeito muito bonito no cabelo, dá um efeito muito bom, então aplique um protetor térmico antes. Isso poderia até ser um óleo com proteção térmica antes, no caso, que a gente tinha falado antes. Então, opte, então, no caso, por um óleo que tenha proteção térmica, caso você use o leave-in depois, sem proteção térmica. Aplicado o leave-in a gente aplica da mesma forma que eu tinha explicado antes, como aplica, você precisa realmente pegar, passar uma quantidade pequena. Dessa vez não precisa ter o cabelo encharcado de água, porque a gente vai usar a fonte de calor depois, não precisa fazer uma fitagem, porque realmente você ter bastante água no cabelo, além da espalhabilidade do produto, é realmente mais para a gente ter definição do fio. Mas o cabelo precisa estar úmido, principalmente se você for uma moça crespa e quer finalizar o seu cabelo liso, então realmente o seu cabelo precisa estar úmido. Úmido para molhado se você for crespa. Caso você seja cacheada, ondulada, lisa, úmido normal, não precisa também estar fazendo aquele barulhinho, somente úmido, e espalha bem o leave-in na mão e aplica em todo o seu cabelo. Não precisa ser muita quantidade, normalmente é pouca quantidade, mas espalha bem no seu cabelo. Se certifique de que todos os fios estão bem preenchidos de produto e aí você pode começar a secar o seu cabelo. Após você secar completamente o seu cabelo, ou pelo menos a maior parte dele, deixar ele levemente umedecido. Se você for uma moça crespa ou cacheada quase crespa, você pode deixar ele levemente umedecido, mas não deixe ele molhado. É importante que ele não esteja carregado de água. Realmente, se você for escovar, é muito levemente umedecido mesmo, quase seco. E se você for lisa, ondulada, cacheada, normal, seco, cabelo seco. Aí depois que você estiver com o cabelo seco ou quase seco, aí sim você separa o seu cabelo em partes, vai separando mecha a mecha e vai escovando o seu cabelo. Caso você não tenha técnica de escovar, você pode comprar aquelas escovas giratórias e ir escovando o seu cabelo com elas. Escovou todo o seu cabelo, vai para a piastra se você quer. Caso você não queira, não precisa passar uma piastra, uma chapinha, seja como você quiser chamar, não é necessário, tá bom? Mas se você quiser, se você achar não, o efeito fica melhor para mim, então você pode passar. E caso você queira utilizar um pouco mais de óleo protetor térmico antes de passar a chapinha, você também pode. Só que é importantíssimo que o cabelo de vocês não esteja molhado na hora de escovar e na hora de pranchar o cabelo, tá bom? Isso é muito importante, ele não pode estar molhado nem úmido, não pode ter água no seu fio. Por isso que antes da chapinha é interessante que você passe um óleo protetor térmico ao invés de um leave-in mesmo que tem água na composição. Então, os óleos protetores siliconados, com certeza, com proteção térmica, eles podem sim ser usados antes da chapinha. Agora, não pode ser usado de forma alguma óleo vegetal antes da chapinha e antes de você escovar o seu cabelo, de você usar uma fonte de calor, porque os óleos vegetais, eles podem fritar o seu cabelo. Já os óleos finalizadores siliconados, eles não vão ter esse efeito por causa da proteção térmica do silicone. Ao invés de fritar, eles vão proteger o seu cabelo, porque o silicone tem essa função de proteger o seu fio contra danos térmicos. Após você passar a chapinha, após você ter escovado seu cabelo, você pode também aplicar um pouquinho mais desse olhinho finalizador siliconado, espalhar na mão e aplicar nas suas pontas, no seu cabelo, nas áreas de frizz. Não precisa aplicar um monte, é só um pouquinho, a não ser que você tenha um cabelo grande, muito cabelo, você pode aplicar um pouco mais, mas não um monte. Mas você pode aplicar um pouquinho mais, caso você sinta necessidade. E caso o seu óleo que você tenha também não seja aquele óleo super pesado, que vai, tipo, você aplica um pouquinho, ele vai pesar horrores, aplica só um pouquinho, caso ele pese. Não precisa aplicar muito, tá bom? E espalha pelo seu cabelo, finaliza ele bonitão aí e já era, gente.
Então é isso, gente. Finalmente terminamos a nossa série de vídeos sobre como cuidar do seu cabelo em casa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado muito o conteúdo, que vocês façam essas técnicas, essas coisas que eu ensinei na casa de vocês e compartilhem com outras pessoas que vocês amam e se importam e querem que também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigada pela colaboração de vocês, pela atenção de vocês. E é isso, gente. Então, peço a vocês também que curtam, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!